Bom dia, boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma semana das nossas aulas. Aqui, meus amores, eu quero esclarecer 2 pontos com vocês. O primeiro ponto é que agora nós já iniciamos os nossos conteúdos do segundo bimestre. E aí, o certo seria, lógico, nós começarmos pelo módulo 1, que é o módulo de radiação. Só, meus amores, que esse conteúdo de radiação eu vou guardar para quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, porque eu acredito que seja bem mais tranquilo, e mais fácil para vocês aprenderem na forma presencial. Então, eu separei os conteúdos que são mais simples para vocês entenderem na forma de EAD, tá bom? Então, nós vamos começar o nosso conteúdo do segundo semestre pelo módulo 2, classificação periódica dos elementos. Tudo bem? Então, aqui é a professora Mariana Nunes, professora de Química. Vamos para mais uma aula. Lá. Nós sabemos que nós, a humanidade, nós procuramos facilitar a nossa vida de todas as maneiras possíveis, E uma das facilidades que nós temos na nossa vida é classificar as coisas. Meus amores, nós classificamos tudo. Por exemplo, nós classificamos no nosso armário da cozinha, nós dividimos, Porque classificar é como se fosse dividir as coisas conforme as suas características. Então, lá na nossa casa, nós pegamos o nosso armário, nós dividimos os produtos de higiene, os produtos de limpeza, Nós dividimos a comida, e assim, os temperos, E assim nós vamos organizando de uma forma que fique simplificada a nossa vida. Isso também acontece, por exemplo, aqui no supermercado. Olha só a imagem que eu coloquei. Então, lá no supermercado, para facilitar que nós façamos as nossas compras, nós temos o corredor de leite, de derivados de leite, nós temos os mantimentos, arroz, feijão, nós temos os produtos de higiene, e aí para uma outra parte nós temos a parte de vegetais, frutas, legumes, E assim vai. E para que serve essa classificação? Para facilitar, para a gente entender as características das coisas, Então, para cá eu tenho produtos de uma característica, para lá eu tenho de outra, e assim simplificar as coisas. Isso também acontece com os elementos químicos, Nós precisávamos classificar eles de acordo com as suas características, e por isso criou-se então a classificação periódica dos elementos. Essas classificações, meus amores, elas tiveram uma história, Os cientistas eles foram tentando ao longo do tempo fazer essa classificação até que chegássemos ao modelo atual da tabela periódica. Então, a primeira classificação foi feita por Berzelius, Jacob Berzelius, que é este carinha aqui da foto. Também, às vezes, chamam ele de Berzelius, Vai da pronúncia. Bom, Berzelius, ele dividiu os elementos da tabela periódica em apenas 2 grupos, Eram metais e não metais. Então, eram 2 classificações apenas para vários elementos químicos. Então, vocês concordam comigo que ainda não dava para fazer uma disposição com apenas essa classificação. Depois veio Johann, Ele ficou conhecido pelas tríades de Dobereine, que era seu nome, Também tem outras pronúncias, mas o que é importante é que vocês o conheçam, é esse carinha aqui, tá bom? Então, o que é que ele fez? Ele criou as tríades. Tríades a gente já pensa em 3, O que acontece? Ele observou que dos elementos que haviam sido descobertos, porque um ponto que a gente tem que lembrar, meus amores, é que na época deles não tinham ainda todos os elementos, Era apenas uma parte que já havia sido descoberta. Mas, enfim, dos elementos que já haviam sido descobertos, tinham uns que eles se igualavam de 3 em 3. Então, ele percebeu que lítio, sódio e potássio tinham umas características parecidas, bem como cálcio, estronço e bário, fósforo, arsênio e antimônio, enxofre, selênio e telúrio, cloro, bromo, iodo, ferro, cobalto e níquel. Então, a cada 3 desses elementos,
batiam algumas semelhanças, né? E apresentavam também médias aritméticas em relação às suas massas atômicas, tudo bem? Que também poderia ser algo periódico, né? Ser considerado uma característica periódica. Só, meus amores, que não eram só esses elementos químicos, né? Então, naquela época, essa teoria ela não foi levada muito em consideração, porque tinham outros elementos que acabaram ficando de lado, né? Ele só conseguiu produzir aí para a tríade para estes daqui. E aí, né, não foi validada muito essa teoria. Mas tinha até um certo sentido. Se nós observarmos aqui a tabela atual, ó, nós vemos esses elementos, eles estão pertinho, ó, uns dos outros. Então, realmente, eles tinham características semelhantes. Bom, mas essa teoria, ela não foi suficiente aí para a gente verificar a conformação da tabela. Aí nós chegamos aqui nas próximas teorias. A próxima teoria é aqui, ó, de Alexandre de Champcourt. Esse daqui, o que ele fez? Ele montou um cubo, né? Uma espécie de cubo de elementos químicos, né? Então, observe aqui esse cilindro. Como é que ele fez? Ele pegou e dividiu, né, os elementos químicos em 6 partes de um cilindro, né, em formato de suas massas atômicas. Ele ia colocando a partir das suas massas atômicas. E aí, se a gente vê de forma plana, ó, a gente observa melhor como é que ficavam esses elementos químicos, ó, distribuídos através da sua massa. E a semelhança acontecia, ó, conforme ia aumentando aqui, ó, a massa desses elementos químicos. Essa teoria também não ficou muito, né? Não foi muito, esse formato, na verdade, de tabela também não foi muito aceito. É algo complicado para se entender. E fora também, meus amores, que a gente vai ver que tem outras semelhanças, né? Nós vamos ver que a tabela atômica atual, ela é disposta pelo número atômico e não pelo número de massa. E também há de se convir que esse modelo aqui é um modelo difícil de se enxergar, né? Por ser uma forma cilíndrica. Aí nós chegamos aqui em Julius Meyer e Dmitri Mendeleev. Meus amores, este carinha aqui, Mendeleev, já foi alvo de muitos debates nossos em sala de aula. Inclusive, foi alvo do nosso documentário, O Sonho de Mendeleev. De que tratava o nosso documentário? Lembrem que tratava exatamente do que? Tratava da disposição que Mendeleev encontrou para a tabela periódica, O Sonho de Mendeleev. Vocês lembram? Quem não lembra, vai lá no Google, pesquisa O Sonho de Mendeleev, tem no YouTube, tá bom? Um vídeo, assistam novamente, é muito interessante. E lá conta o que aconteceu para Mendeleev chegar a essa conclusão. Mas o importante aqui para nós é que estes dois carinhas, ao mesmo tempo, na mesma época, fizeram disposições muito parecidas dos elementos químicos. Observem aí, ó, os elementos de Mendeleev, como é que ele dispôs. E este carinha aqui, ele também fez essa mesma conformação que Mendeleev fez para a tabela periódica. Só que quem ficou mais famoso, a quem foi atribuído de fato a conformação principal da tabela, foi Mendeleev. Vocês lembram por quê? Lá no nosso vídeo tem que Mendeleev, além dele ter disposto os elementos que já eram conhecidos, ele conseguiu deixar lacunas. Olha aqui essas lacunas em azul, dizendo que haviam elementos nessas lacunas que ainda seriam descobertos. Ou seja, a previsão de Mendeleev lhe conferiu o título de organizador da tabela periódica. Tudo bem? E por último, nós temos Moncelley. Moncelley foi quem percebeu, meus amores, que a tabela periódica de Mendeleev era muito correta na sua disposição, né, no formato da sua disposição. Só que havia apenas um item a ser modificado, que faria toda a diferença e entraria então para o formato final da nossa tabela periódica. Qual é esse item? Ao invés dos elementos estarem dispostos pela sua massa atômica, os elementos ficariam dispostos pelo seu número atômico.
E assim aconteceu. Meus amores, aqui na primeira aula, nós vamos parar por aqui. Na segunda aula, nós vamos ver a tabela periódica atual. Então, chegamos na tabela periódica atual e na próxima aula nós vamos ver como ela é dividida, classificada, o que tem aí na tabela periódica atual, tá bom? Um beijo e já acessem a próxima aula.